Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA Etapa 4. E, professor, o que é o conteúdo da nossa aula de hoje? Você estava presente na nossa última aula? Lá, nós recordamos para alguns, apresentamos para outro, as duas principais operações matemáticas que envolvem números fracionários. Na aula passada, nós treinamos, recordamos como fazemos para realizar a adição e a subtração de frações. Prof, tô lembrando. Lá, o senhor disse para mim que para calcular tanto a adição quanto a subtração de frações, a gente era obrigado a fazer um negócio. Como era o nome lá do negócio, professor? MMC. Lembrei. Vocês ainda lembram como é que a gente faz para tirar o MMC? Vocês lembram ainda como é que eu faço para, após obter o MMC, fazer a soma ou a subtração de frações? Que tal a gente recordar um pouquinho, revisar, e ao final do material estou deixando atividade para você estar exercitando. Essa aula aqui, qual é a orientação que a gente dá para você ver se você está lembrando direitinho? Na hora que a gente apresentar a atividade, o que é que você faz? Dá o pause. Tenta fazer sozinhos, finalizou, aperta o play e você vê o nosso desenvolvimento aqui, vê se você acertou. Vou ficar muito feliz se você acertar. Vamos que vamos? Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, conteúdo da nossa aula de hoje, frações, uma revisão do que foi trabalhado na nossa última aula. Caso ainda exista alguma dúvida, eu acho que a gente consegue esclarecer na nossa aula de hoje, não é verdade? Então, para isso, se eu vou trabalhar com as duas principais operações matemáticas com frações, eu tenho que revisar a parte básica. Para somar, para subtrair frações, eu tenho que saber calcular o MMC. Então, vamos treinar um pouco mais, não é verdade? Professor, como é que eu faço para tirar o MMC de 6 e de 15? Você lembra que para tirar o MMC, primeiramente eu tenho que recordar o que vem a ser um número primo. Professor, um número primo é aquele número que só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Então, o que a gente faz, professor? A gente pega os valores ao qual queremos tirar o MMC, coloca eles, anota eles e passa aquela barrinha do lado. Aí começamos aquelas divisões. Tenta dividir por 2. Se não der por 2, tenta por 3. Se não der por 3, tenta por 4. Opa, 4 não, professor. Por que não, professor? Porque 4 não é primo. Na nossa divisão para a obtenção do MMC, os números que nós iremos utilizar obrigatoriamente têm que ser números primos, professor. Deixa eu habilitar aqui a canetinha. Quem são, professor? Os principais, pelo menos os 5 primeiros números. E, professor, precisa saber, né? Precisa, gente. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, ó. E continua. O 13, o 17, e aí vai. Professor, o senhor vai começar tentando com 2. Se não der com 2, você vai com 3. Se não der com 3, você vai com 5. E aí vai. Então, eu pego aqui, professor, o 6 e o 15. Passo uma barrinha do lado. Se eu não souber tirar o MMC, eu não irei realizar corretamente nem a adição, nem a subtração de frações. Então, por isso a nossa revisão, que é caso ainda haja alguma dúvida, a gente venha conseguir esclarecer. Professor, então, vamos lá, tirar esse primeiro MMC. Eu vou começar tentando dividir com 2. Eu olho para os valores, eu tenho 6, eu tenho 15, algum desses dois valores, ou o 6 ou o 15, dá por 2, pelo menos um tem que dar para a gente usar o 2. Se nenhum deles dá para dividir por 2, aí você tenta dividir por 3. Professor, mas dá. Dá sim. Eu posso começar dividindo aqui por 2. Por quê? Porque o 6 dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 15 dividido por 2, professor, não dá. Então, o que é que eu faço quando não dá? Repete. Repete o 15. Agora, olha o resultado que eu tenho. Agora, eu não olho mais para o 6 e para o 15, não. Agora, eu vou olhar para o 3 e para o 15. Algum desses resultados ainda dá para dividir por 2? Espera aí, professor. 3 não dá. 15 também não dá, professor.
Então, a gente agora já vai ter que tentar ver se dá por 3, professor. Dá por 3? Dá, professor, por 3 dá. Então, vamos de 3 agora. E, professor, aí o senhor não vai mais usar o 2, não? Não. Ninguém mais dá para dividir com ele. Então, a gente agora segue caminho, professor, por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3, professor, dá exatamente 5. Olha o resultado que nós temos aí, 1 e 5. Algum desses resultados ainda dá para dividir por 3? Não, professor, não dá. Então, a gente já vai tentar pelo próximo primo. Você está entendendo a importância de eu reconhecer um número primo? Ah, professor, é porque eu vou ter que usar na hora de tirar o MMC, não é verdade? Isso mesmo. Então, aqui, professor, só dá para dividir por 5 agora. 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 dá 1. Se você estava presente na nossa última aula, você vai lembrar que o processo para a obtenção do MMC só se encerra quando todos os resultados se transformam em 1. E aí, professor, cadê o MMC? Você pega, professor, os números primos aqui, ó, que você utilizou na divisão, e é só você multiplicar eles. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Ou seja, para o 6 e o 15, o 30 é o valor do MMC. Lembrou, não é? Mais ou menos? Vamos fazer mais exemplo. Você vai tentando aí, ó. Calcula para mim o MMC de 5 e 30. Aí o que é que você faz agora? Você dá o pause, você tenta pegar a folhinha, você tenta fazer sozinho e coloca depois, aperta o play para ver se você acertou. Vamos nós então. Você que está olhando agora, professor, o senhor quer tirar o MMC de 5 e 30. O senhor pega aqui o 5, o senhor pega aqui o 30 e o senhor passa aquela barrinha. Professor, quem são os números primos mesmo, professor, que a gente usa? Professor, os primos, você vai tentar com 2, com 3, com 5, com 7, com 11, com 13, ou seja, você vai tentar sempre com o número primo. De preferência, não obrigatório, de preferência tente fazer na ordem. Você vai ver se alguém dá por 2. Se der, você faz com 2. Se não der, você tenta com 3. Professor, e se não der nem com 2, nem com 3, você tenta com 5. Se não der nem com 2, nem com 3, nem com 5, você tenta com 7. Você entendeu a lógica? Prof. Então, vamos ver aqui na nossa situação. Tenho 5 e tenho 30, professor. Algum deles dá por 2? Dá, professor. Um deles dá, o 30. O 30 dá para dividir por 2. Então, a gente vai fazer 5 dividido por 2 não dá. Repete. 30 dividido por 2 dá para dividir. 30 dividido por 2 dá 15. Professor, agora o resultado que nós temos é 5 e 15, professor. Algum deles dá para dividir por 2 ainda? Não, professor, dá não. Nenhum deles dá para dividir por 2. Então, a gente agora vai tentar dividir por quanto? Por 3, professor. Será que dá? O 5 não dá não, professor. O 15 dá? Dá, professor. O 15 dá para dividir por 3, sim. Então, vamos de 3, professor. 5 dividido por 3 não dá. Repete o 5. 15 dividido por 3, professor, dá. 15 dividido por 3 dá 5. Olha o resultado que nós temos. 5 e 5, professor. Prof, ainda dá por 3? Não, professor, o 5 não dá por 3, não, professor. O 5 só dá pelo próprio 5, professor. Então, a gente vai tentar agora a divisão por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Parou, professor. O senhor vai só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Hoje, professor, deu o mesmo resultado? Deu, mas só foi uma mera coincidência. Professor, cada MMC, professor, pode dar um resultado diferente. Não é obrigado a dar o mesmo resultado. O que eu quero que vocês entendam é o processo, é a ideia. Vocês entenderam o que é que foi feito? Vou fazer mais um, professor. Eu quero que você calcule agora um MMC de 10 e 15. E, professor, do mesmo jeito? Do mesmo jeito, gente. Pega o 10. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Pronto. Pega o 10. Pega o 15. Passa a barrinha. Quais são os números que nós vamos utilizar, professor, para obter o MMC?
número primo, professor. Estou fazendo questão de anotar em todos os slides, justamente para você fazer uma memorização desses valores, porque eles sempre vão estar presentes. E não é só no MMC não, gente. Vai ter outras situações que eu também preciso saber quanto que o número é primo. Professor, é o 2, 3, 5, 7, 11. E aí vai, professor. Começa lá. Alguém dá por 2? Por 2, professor? Dá. O 10 dá, professor. O 10 dá. Então, vou começar de 2. Opa, deixa eu botar a caneta. Ficou marca-texto. Pronto. Por 2. 10 dividido pelo 2 que eu coloquei lá, dá 5. 15 dividido com 2, não dá. O que é que eu faço? Repete. Olha o que é que eu tenho de resultado agora. 5 e 15. Alguém ainda dá por 2? Não, professor. Ninguém dá por 2. Então, nós vamos tentar por 3. Alguém ainda dá por 3? Dá, professor. Por 3 dá. O 15. O 15 dá por 3. Então, eu posso dividir por 3. Pode sim. Só não poderia usar o 3, professor, se nenhum dos dois desse para dividir por 3. Se pelo menos um der para dividir, vamos de 3. 5 dividido por 3 não dá. Repete o 5. 15 dividido por 3, professor, dá 5. Opa, estamos chegando pertinho do resultado. Foi que nós encontramos aí 5 e 5, professor. Ainda dá para dividir por 3? Não, professor, não dá mais para dividir por 3. Então, nós vamos tentar realizar a divisão por 5, professor. Então, 5, vamos nós. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Caramba, por coincidência, o mesmo resultado. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, professor, não foi de propósito, não. Foi sem querer mesmo. Apareceu aqui. Coincidentemente, peguei 3 valores diferentes, 3 exemplos diferentes e deu 30, né? Só para você entender. Professor, MMC sempre dá 30 de qualquer número? Não. Coincidiu esses 3 exemplos de dar 30. Deixa eu botar mais um exemplo. Você vai perceber que no próximo exemplo não vai dar 30, não. Quer ver? Olha só, professor. Se eu pedisse para você calcular o MMC de 8 e 12, vai dar 30, não. Certeza. Como é que pode, né? 3 seguidos, coincidência. Processo, professor, muda? Não. Mesmo processo anterior. Você vai tirar o MMC de 8 e 12. Você passa a barrinha do lado e na hora de dividir você tem que usar sempre números primos, obedecendo a ordem. Tenta por 2, se não der por 2, tenta pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11. E aí vai, professor. Algum dos dois ali, ou 8 ou 12, dá para você dividir por 2? Professor, esse aqui, tanto 8 quanto 2 dão para dividir por 2. Então, vamos nós começar de 2. Estamos usando 2. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. Prof, agora eu vou olhar para o 4 e para o 6. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Ah, professor, então a gente vai por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Algum deles ainda dá para dividir por 2? Dá, então a gente continua no 2. A gente só vai mudar, professor, se nenhum deles der para dividir. Se umzinho der para dividir, a gente continua com 2. Vou continuar com 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá. Eu vou repetir. Professor, agora eu tenho 1 e eu tenho 3. Algum deles dá por 2? Não, professor, agora não dá mais por 2. Ah, agora sim, eu vou tentar com o próximo. Dá por 3, professor? Dá. Dá sim. Vamos dividir por 3. 1 dividido por 3 não dá, só repete. 3 dividido por 3 dá 1. Acabamos, ó, professor. O que é que eu faço com esses valores? Eu vou multiplicar. A gente vai ter, professor, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, ó, quanto é que é o MMC? Não falei que não ia dar 30? Nesse exemplo, professor,
O MMC de 8 e 12 é o número 24. Você já está lembrando por que a gente precisa saber tirar o MMC? Professor, a gente precisa saber tirar o MMC para realizar tanto a adição quanto a subtração de frações. Mas eu tenho uma outra também, uma outra coisa que o MMC me ajuda. Eu comparar frações. Como assim, professor? Eu saber quando que uma fração é maior do que a outra. Quando eu tenho frações de denominadores iguais, quando eu tenho fração de denominador igual, a maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Quando eu tenho frações de numeradores iguais, a maior fração é aquela que tiver o menor denominador. Agora, quando, professor, as frações têm denominadores diferentes e numeradores diferentes, professor, a gente só sabe que fração é maior do que a outra também com a ajuda do MMC. Vamos pegar com 3? Prof, calcula para mim o MMC de 4, 9 e 12. Prof, do mesmo jeito que eu tiro o MMC com 2 números, a mesma forma será com 3 números. Eu vou anotar aqui o 4, o 9 e o 12. O que é que eu faço? Barrinha. Professor, não vou mais anotar, não. Vê se eu consigo lembrar. O senhor tenta por 2. Se não der por 2, o senhor tenta por 3. Eu vou logo na lógica. Professor, por 2. Dá, professor. Já vi que tem ali o 4 e o 12. 4 dividido por 2 dá 2. 9 dividido por 2 não dá. Repete. 12 dividido por 2 dá 6. Vocês entenderam? Entenderam? E aí, o que é que eu faço agora? Eu verifico se esses novos resultados alguém ainda dá por 2. Professor, dá. Continua com 2. 2 dividido por 2 dá 1. 9 dividido por 2 não dá para dividir. Repete o 9. 6 dá por 2? Dá sim, professor. 6 dividido por 2 dá 3. Olha os resultados que nós temos agora. 1, 9 e 3. Algum desses resultados ainda dá para dividir por 2, professor? Nenhum. Nenhum deles dá para dividir por 2. Então, o que é que a gente faz? Professor, se nenhum deles dá para dividir por 2, eu vou ver se dá para dividir por 3. Será que dá? Dá sim, professor. Então, vamos de 3. 1 dividido por 3 não dá, repete. 9 dividido por 3 dá 3. E o último 3 dividido pelo próprio 3 dá 1. Já acabou? Ainda não, professor, porque tem aquele 3 ali embaixo, ó. Só acaba quando fica 1, 1, 1. Professor, ainda dá por 3? Dá, professor. Agora a gente vai finalizar. 1 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. E o último 1 dividido por 3 não dá, repete. Ficou tudo 1? Acabou, professor. O que é que eu vou fazer com esses números primos que nós utilizamos? Nós vamos multiplicar, professor. Vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 vai dar exatamente 36, que é o valor do nosso MMC. Entendeu? Certeza? Alguma dúvida? Prof, a última aqui, só para a gente reforçar mais ainda. Tinha feito só uma com 3 números. Professor, diga uma coisa, o máximo para tirar o MMC é com 3? Não, gente, pode ser com 4, com 5. O mínimo é 2. De 2 para frente, professor, eu posso tirar o MMC. E, professor, se fossem com 4, 5 números, ia dar um montão a conta, mas pode ser feito? Pode. Isso só é você verificar. 70 por 2, se não der por 2. 70 por 3, se não der por 3. O senhor tenta, professor, por 5, tem que ser primo, por 7, por 11, por 13. Aqui, professor, é um pouquinho maior. Vou botar até desse lado de cá. 18, 24 e 36. Vou passar a barrinha. Prof, quanto é que vai dar aí, professor, o MMC dos caras? Você vai tentar por 2 primeiro, depois você tenta por 3, por 5, por 7. Tem alguém que dá por 2? Todos, professor. Então, a gente vai começar por 2. 18, dá para dividir por 2, dá 9. 24 dá para dividir por 2, dá 12. 36 também dá para dividir por 2, dá 18. A gente vai verificar se ainda continua dividindo por 2. Professor, alguém ainda dá para dividir por 2 dos resultados? Dá, professor. Então, a gente continua com 2.
9 não dá para dividir por 2, repete. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Olha aí os resultados, 9, 6 e 9. Alguém ainda dá para dividir por 2? Professor, o do meio, 6. Então, a gente continua com 2. Eu só troco o fator primo se nenhum deles der para dividir por 2. Tudo bem? Então, professor, 9 dividido por 2 não dá, repete. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 2 não dá, repete. Olha o que é que nós temos agora de resultado. 9, 3 e 9, professor. Algum deles ainda dá por 2? Nenhum, professor. Então, eu acho que dá por 3 agora. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3, professor. Ainda dá para dividir por 3? Dá, professor. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. O que é que eu faço com os resultados? Tem ali 2, 2, 2, 3, 3. Só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o 2 dá 8. 8 vezes o 3 dá 24. 24 vezes o 3, professor, dá exatamente 72. É o nosso MMC. Ou seja, o MMC de 18, 24 e 36 dá exatamente 72. Vocês entenderam? Certeza que vocês entenderam? Prof, para que eu preciso mesmo tirar o MMC? Professor, o senhor precisa tirar o MMC para somar e subtrair frações e, professor, também para fazer comparação de frações. Não comentei na aula passada, mas o processo para nós compararmos frações é o mesmo, professor. O que é comparar frações? É saber quando que uma fração é maior do que a outra. Quem é a maior fração? Quem é a menor fração? Prof, me dá um exemplo. Se eu pedisse para você colocar em ordem crescente todas essas frações e descobrir a palavra secreta. Olha que bacana. Coloque as placas em ordem crescente, do menor para o maior, e descubra o número, professor, representado nelas a partir de uma palavra secretinha lá, professor. Prof, peraí. Para a gente escrever em ordem crescente, eu tenho que saber quem é o menor e quem é o maior. Eu observo ali, professor, que tem algumas frações que têm denominador 2 e outras que têm denominador 5. Então, para a gente comparar essas frações, professor, a gente bate o olho nos denominadores. 2, 5, 5 de novo, 2, 2, 5, 5, 5. Gente, só para vocês entenderem uma coisa. Vocês estão observando que apareceu somente 2 e 5. Então, quando eu for tirar o MMC, eu não vou tirar o MMC, professor, de todos esses 2 ou de todos esses 5. Na hora de você tirar o MMC, você vai tirar o MMC apenas, professor, dos denominadores diferentes. Ou seja, tem 2 e tem 5. Tem algum outro tipo de denominador, algum outro número embaixo que não seja o 2 ou 5? Embaixo, porque você lembra que o MMC eu olho somente para os números que estão no denominador. Tem não, professor? Então, eu vou calcular o MMC apenas de 2 e de 5. Quanto que vai dar, professor? O MMC de 2 e de 5. Deixa eu ver aqui. Professor, vamos nós. O MMC de 2 e 5, vou calcular aqui. 2 e 5, vou passar a barrinha, tá bom? Então, professor, por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 não dá. Repete. Ficamos agora com 1 e com o 5. Ainda dá por 2? Não, professor, já está pegando a manha, né? Professor, só dá por 5 agora. Tentaria por 3, mas por 3 não dá, então a gente vai direto por 5. 1 dividido por 5 não dá, repete. 5 dividido por 5 dá 1. Acabamos, professor. O MMC, professor,
de 2 e 5 é 2 vezes 5, dá 10. Professor, o que o senhor vai fazer com esse MMC? A mesma coisa que nós fizemos nas operações de adição. Repete comigo, divide com o de baixo, multiplica com o de cima. O que o MMC, professor, vai fazer que vai me permitir saber qual que é a maior fração, qual que é a menor fração? O MMC, gente, ele faz com que você reduza todas as frações a um mesmo denominador. Se eu fizer com que todas as frações tenham o mesmo denominador, para a maior fração, é simplesmente aquela que terá o maior numerador. E para a menor fração, é simplesmente aquela que terá o menor denominador. Então, professor, o MMC deu 10. Olha o que é que eu quero que vocês façam. Aqui, professor, você bota um 10, um 10, um 10, 10, 10, 10, 10 e 10, professor, que foi o nosso MMC. Eu vou fazer aquele processo, divide com o de baixo, multiplica com o de cima, com todas as frações. Então, vamos lá. 10, que é o MMC, divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Professor, 10 dividido por 2 dá exatamente 5 vezes 3, dá 15. Vamos para a segunda. Divide com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. 10, professor, dividido por 5 dá 2 vezes o 3, dá 6. Ó, aqui eu já posso dizer, professor, que a primeira fração ela é maior do que a segunda, professor. Faz agora, continua. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 10 dividido por 5 dá 2 vezes o 1, dá 2. Terceira fração, quarta na realidade, divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Vamos para a próxima. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes o 2 dá 10. Professor, a outra aqui, do mesmo jeito? Do mesmo jeitinho, gente. Divide com o de baixo, 10, que é o meu MMC, dividido com 5 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Até esqueci de botar a setinha aqui. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 7, 14. Estão entendendo, não é? Olha a outra aqui. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 6, dá 12. Pronto, professor. Observa que cada uma dessas frações que eu acabei de escrever abaixo, professor, daquelas que estão em azul, são frações equivalentes àquela de cima. Elas representam a mesma fração. Só que se você observar, todas elas têm o mesmo denominador. Então, significa dizer, professor, que a maior fração é a que tiver o maior numerador, a menor fração é a que tiver o menor denominador. Ele pediu que nós colocássemos em ordem crescente, do menor para a maior, professor. Então, a menor fração que eu enxergo aqui é essa aqui, professor. 2 décimos. Deixa eu colocar aqui, então, em ordem, professor. Vai ser 2 décimos, que é menor que quem, professor? Qual é a próxima fração? Essa aqui, professor. É menor do que 5 décimos, que é menor do que 6 décimos, que é menor do que... Qual é a próxima fração, professor? A próxima que é menor. Professor, 6, a menor que eu estou enxergando é 10 décimos, professor. Que é menor que... Professor, depois do 10 tem que vir um 12. É menor que 12 décimos. Depois do 12, professor, teria que vir o 14, que é menor do que o 14 décimos, que é menor do que quem, professor? Prof. 14 décimos. Vem agora o 15, né, professor? 15 décimos. E a maior fração é 18 décimos. Deu certo. A professora, ele disse que depois que eu colocasse em ordem crescente, era para nós descobrirmos uma palavrinha secreta. Ou seja, aquele 2 décimos lá, professor, qual era a letrinha do 2 décimos aqui, ó? A primeira letrinha.
2 décimos, professor. Letra D, professor. Então, já tenho aqui, ó. Letra D. 5 décimos, professor. 5 décimos, que é a segunda letra. Cadê os 5 décimos? Tá aqui, professor. Só trocar aqui a cor da caneta. Cinco décimos, professor. A letrinha é I, professor. I. 6 décimos, professor. 6 décimos. Cadê? Tá aqui, professor. 6 décimos, a letrinha é A, professor. Vamos nós. 10 décimos, professor. Tá aqui. A letrinha é G, professor. E eu acho que já dá até para vocês. De A. E, professor, será que é? Eu acho que é da geometria. Eu acho que é da geometria. 12 décimos, professor. Cadê o 12 décimos? Está aqui, professor. Qual é a letrinha do 12 décimos, professor? É o O, professor. É o O. Professor, bota lá, então. Ó. 14 décimos, professor. Cadê a letrinha? 14 décimos. A letrinha N, professor. Colocamos lá. Letrinha N. 15 décimos. 15 décimos. A primeira aqui, professor. Letrinha A, professor. Já mataram. Professor, é diagonal, professor, até porque só tem uma letra faltando lá. Tá faltando ali, professor, a letrinha. 18 décimos, tá aqui. No meio, professor. Por aqui, ó. A letrinha L. Professor, a palavra secreta era a palavrinha diagonal, professor. Juntando aí, organizando, professor. A palavra secreta, depois que nós organizamos todas essas frações, era a palavrinha diagonal. Pegou aí? Então, você viu que além da adição e da subtração, o meu MMC, ele serve para reduzir as frações a um mesmo denominador. Fazendo isto, a gente pode compará-las. Depois que nós fizemos com que todas as frações tivessem o mesmo denominador, a que tivesse o maior numerador seria a maior fração. A que tivesse o menor numerador seria a menor fração. Mas eu também posso estar utilizando para somar ou para subtrair frações. Prof, para o senhor somar ou para o senhor subtrair frações, o senhor pode se utilizar do método do MMC ou do método da borboleta. Professor, como é que funciona isso? Se a gente for fazer essa soma, professor, que o senhor está mostrando bem aí para mim, eu posso simplesmente tirar o MMC. Eu tiro o MMC de quem? Professor, sempre dos denominadores. Prof, o senhor pega lá o 5. Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Está aqui. Se eu pego o 5, se eu pego o 6, se eu passo a barrinha. Professor, começa lá por 2, se der. 5 dividido por 2 não dá, repete. 6 dividido por 2 dá 3. Alguém ainda dá por 2? Não, mas dá por 3. 5 dividido por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Deu para dividir. Agora, professor, só dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 por 1 não dá. Repete. Acabou o MMC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30. Acabei de achar o MMC para esta soma 2/5 mais 1/6, professor. Então, esse 2/5 mais 1/6, você passa um traço grande, coloca o teu MMC, que é 30, que eu acabei de calcular com vocês aí. E o que é que a gente vai fazer com esse MMC que eu calculei aí, de 5 e de 6? Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Então, vamos nós, professor. Pega o 30. O senhor pega o 30, que é o MMC. O senhor divide com o de baixo e o resultado da divisão o senhor multiplica com o de cima. Então, vai ser 30 dividido por 5. Se não souber de cabeça, pega uma folhinha e faz. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes o 2 que está lá em cima dá 12. Boto mais.
Professor, do mesmo jeitinho, vou pegar o 30, vou para a segunda fração. Divide com 6 de baixo e o resultado multiplica com o de cima. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Professor, vai dar quanto aí? 12 mais 5. Opa! Vai passar, foi que houve. Tá certo. 12 mais 5 dá exatamente 17 sobre, aí deixa o 30. Tá aqui, professor, a soma dessas duas frações. Professor, pois eu ia fazer era assim, ó. 2 mais 1 dá 3, 5 mais 6 dá 11. Ia dar 3 sobre 11, não é não? Não. Você já ficou claro, isso já ficou claro durante as aulas, né? Que para a gente fazer soma de frações, eu sou obrigado a tirar o MMC. Eu poderia até fazer, professor, o método da borboleta. Deixa eu relembrar vocês aqui o método da borboleta. Pode ser usado tanto para a adição quanto para a subtração. Como é que funciona? Nós temos ali, professor, 2 quintos para somar com 1 sexto. Como foi a orientação? Você vai desenhar, professor, as asinhas da borboleta. Ó. Você vai desenhar a primeira asinha da borboleta. A primeira asinha pegou o 1 e o 5, professor. Você vai desenhar a segunda asinha da borboleta, professor, que vai pegar o 2 e o 6. Aí você vai multiplicar os números que estão dentro da mesma asinha. Tipo, na asinha verde, 2 vezes 6 vai dar 12, professor. Na asinha de azul, 5 vezes 1 vai dar exatamente 5, professor. As duas, elas estão somando, professor. Então, eu vou fazer 12 mais 5 vai dar 17. E para achar o número de baixo, professor, é só o senhor multiplicar os denominadores. Quanto que é 5 vezes 6? Professor, 5 vezes 6 vai dar exatamente 30, que é o nosso denominador, e você percebe que dá o mesmo resultado. Você entendeu? Professor, qual que é o método mais utilizado? O do MMC. Por quê, professor? Porque o MMC ele serve para você somar 2, 3, 4, a quantidade de frações que eu quiser. O método da borboleta ele só serve para que você faça esta soma ou esta subtração para grupos de duas frações. Deixa eu fazer uma subtração com vocês, recordar. Professor, do mesmo jeito? Do mesmo jeito, professor. Tanto adição quanto subtração, eu tenho que bater o olho nos meus denominadores. Eu tenho que começar pedindo para você calcular aí o MMC de 5 e de 6. Coloco 5, coloco 6, passa a barrinha. O professor vai dar o mesmo resultado. Lá no anterior era 5 e 6 também. Deu 30. Isso. Começa com 2. Não dá. Repete o 5. 6 por 2 dá 3. Ninguém mais dá por 2, mas dá por 3. 5 por 3 não dá. Repete o 5. 3 por 3 dá 1. Professor, ninguém dá mais por 3, vai por 5. 5 por 5 dá 1. 1 dividido por 5 não dá. Repete. Multiplica 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5. Professor, o mesmo resultado. Coincidentemente, para o MMC, não para o resultado, porque lá no anterior nós tínhamos uma soma de frações. Aqui nós temos uma diferença entre frações. Então, professor, a gente pega aqui, ó, coloca um traço, coloca o meu MMC e repete aí comigo. Pego o MMC que eu encontrei, divide com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. Então, faz aí comigo. 30 dividido por 5 dá 6. Vezes o 3, 18. Aqui é menos, né? Eu boto menos. Vamos para a segunda fração. Pega o 30, que é o MMC, divide com o 6, que é o de baixo, e o resultado multiplica com o de cima. Aquela velha frase, divide com o de baixo, multiplica com o de cima.
30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Só você terminar. 18 menos 5 dá 13. 30 avos. Vocês entenderam? Entenderam mesmo? Prof, eu acho que eu entendi. Então, eu posso fazer com 2 ou mais frações? Pode. Olha esse exemplo agora. Aí você tem tanto subtração quanto fração. Não, fração tem, lógico, né? Tanto subtração quanto adição de frações. Mas na hora de resolver, professor, o que que eu olho sempre? Primeira coisa que eu vou bater o olho, professor, são os meus denominadores. É a primeira coisa. O que é que eu tenho que fazer com esses denominadores? Tirar o meu MMC. De quem? De 4, de 6 e de 8. O que é que eu faço? Anota lá. 4, 6, 8. Passa a barrinha. Começa por 2, professor. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, repete. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda dá um deles por 2. 1 dividido por 2 não dá, repete. 3 dividido por 2 não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Agora só dá por 3. 1 por 3 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. 1 dividido por 3 não dá, repete. Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Acabamos de achar o MMC. O que é que eu faço, professor? Passo um traço grande que abrace as 3 frações, coloca o teu MMC. E agora, repete comigo. Divide o MMC com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. 24 dividido por 4 dá 6, vezes o 3, 18. Coloco menos. 24 dividido com 6 dá 4, vezes 1 dá 4. Mais 24 dividido por 8 dá 3, vezes 5 dá 15. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Agora, você vai fazer a conta só com o número de cima, porque aqui embaixo eu já sei que vai ficar o 24. 18 menos 4 dá 14. 14 mais 15, professor, dá exatamente 29. Acabou, professor? Acabou. Gostaram da revisão? Deu para entender direitinho o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro das operações de adição e subtração de frações? Agora é só você dar aquela revisada em casa, tentar sozinho na atividade que eu deixei para vocês aí. Na próxima aula, conto com a tua presença já para a multiplicação e a divisão. Desejo a todos aquele boa noite, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!